Estamos aí, graças a Deus, ligadinhos na quinta e última aula. Como é que é? Isso mesmo. Hoje é a quinta e a última aula do módulo número 1, Evangelismo e Missões. Então, esteja sabendo que estamos hoje terminando o módulo 1 desta apostila Evangelismo e Missões, isto é, a parte que concerne ao evangelismo, ok? E na próxima aula será a primeira aula do módulo 2, Missões. Então, a partir da próxima aula, continuaremos com a mesma apostila, com o mesmo material, só que com a matéria Missões. E aí, no transcurso já desta semana, eu já vou postar aqui no grupo as instruções de como funcionará o jogral. Quem se lembra sobre o jogral? Alguém está se lembrando sobre o jogral? Isto. Oriento com que vocês já corram atrás da organização dos grupos, certo? E já teremos, já colocando as instruções nessa semana, entre sexta e sábado, vocês vão receber aqui no grupo, e a data definitiva do jogral. Outro sim, não se esqueçam das datas de entrega dos questionários, tá? Dos blocos 1, 2, 3, 4 e 5. Eu quero só reforçar um lembrete que a irmã Ana Lu Couto, né? Que ela já postou em vários lugares no grupo, irmãos que puderem se unir para fazerem juntos, eu sugiro que acatem esta excelente ideia da parte da irmã Ana Lu, porque ajuda, né? 2, 3, 4 se reunindo, independente que sejam membros do grupo que vai apresentar o jogral, tá? Porque o jogral é uma coisa e o questionário, né, que vocês têm que apresentar é outro assunto. Então, eu sugiro, tá, que vocês procurem também, não é uma obrigatoriedade, possam se juntar em grupos de 2, 3, entende? Para tirarem entre si as dúvidas. Vocês sabem que estudar, muitas das vezes em grupo, tem grandes vantagens, né? As minhas limitações, um exemplo, podem ser facilmente resolvidas através da ajuda de 2 ou 3. Já eu sozinho posso ficar 3, 4, 5 horas queimando a cabeça e não chegar em nenhum lugar. Quando eu estou trocando ideias com outros irmãos, claro, dá uma clareada boa na nossa mente, fora o elemento motivação, o elemento comunhão, não é? Que é tão importante e às vezes tão raro no nosso dia a dia tão corrido, tá? Então, converse entre vocês, marquem um dia, um horário na semana, né? Geralmente, a minha sugestão, pelo menos que eu deixo, é uma vez só, a menos que possam 2 vezes por semana. Então, uma vez por semana, se combinem entre si, tá? E marquem com um ponto comum para se encontrarem no vídeo e aí trocarem ideias para vocês, então, terem um pouquinho de facilidade no desenvolvimento dos exercícios, né? Que são o bloco 1, 2, 3, 4 e 5. Como já avisei vocês, só as respostas. Alguns irmãos já estão mandando para mim, agradeço aqueles irmãos que já estão me enviando, que já me enviaram, tanto pelo e-mail como via o WhatsApp. Eu dou preferência ao e-mail, mas os que não puderem, por razões técnicas, não puderem me enviar via e-mail, sem problema nenhum. Pega lá, fotografa com um bom ângulo, com boa claridade e pode também me enviar no meu privado, não no grupo, no meu privado do WhatsApp, ok? Estamos então gravando a nossa quinta e última aula, Evangelismo e Missões. Hoje é terça-feira, 8 de março de 2022, Dia Internacional da Mulher. Então, hoje não é o nosso dia, meus irmãos, esqueçam, já era. Hoje é o espaço das nossas irmãs, né? Irmã Sueli, ah, nossa irmã Ana Lu, nossa irmã Tatiana e Caroline. Eu vou antecipar aqui, né? Hoje nós queremos também felicitar, né? É o Dia Nacional, Mundial, aliás, Internacional da Mulher, e também queremos felicitar a nossa irmã Sueli. Se eu não me engano, hoje é o seu aniversário, irmã Sueli. Olha só, mais uma primavera, né? Porque a primavera mesmo, dentro de alguns dias, vai ser a primavera aqui no hemisfério norte. Então, a irmã Sueli está alcançando hoje mais um aninho de vida. Parabéns, irmã, que Deus muitíssimo
lhe abençoe com muita saúde, com muita alegria, com muita graça da parte do Espírito Santo. Irmã Sueli hoje podia estar no tremendo de um festão, mas ela se escolheu estar aqui conosco, né? Eu sei que muitas das vezes o aluno, poxa, hoje é o dia do meu aniversário, pastor. Só nesse dia eu vou faltar. É o direito dele, entende? Mas a irmã Sueli escolheu esse direito de estar aqui conosco, né? No dia do seu aniversário. Para quem não sabe, no dia do meu aniversário eu trabalhei normalmente e praticamente quase ninguém sabia disso. Entende? Então eu não tenho, eu não, é importante para o meu aniversário, mas entre o meu aniversário e o meu trabalho, é claro, a minha família entende bem isso. Eu escolho o meu trabalho, mas é um direito, né? Também assiste a cada aluno, né, a se ausentar no dia do seu aniversário, isso não é pecado nenhum. Mas que Deus abençoe a irmã Sueli. Quero deixar com a senhora Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo estejam alvas as suas roupas, as suas vestes, e nunca falte unguento sobre a sua cabeça. Eclesiastes 9:8. No finalzinho da nossa aula, então, nós vamos orar pela irmã, cantar um parabéns para você nesta data querida, e que Jesus multiplique seus anos de vida até o arrebatamento. Por quê? Porque depois do arrebatamento, a senhora já vai estar com a vida eterna, não vai precisar comemorar o aniversário, tá bom? Irmã Nalu aí apareceu, graças a Deus. Deus abençoe a irmã Nalu, né? Ela faz isso aqui, ó, porque ela é guerreira. Irmã Nalu, para quem não sabe, ela soa a camiseta, ela é guerreira. Deus sabe que eu estou falando isso. É guerreira, mas e vence no poderoso nome de Jesus. Página 9, dicas práticas e úteis no estudo bíblico. Irmãos, isso aqui é lindo. Se você já deu uma lidinha nessa parte aqui, se não, agora vamos dar uma reforçada boa. Vamos então entender isso aqui, ó. Apontamentos individuais. Habitua-se a tomar notas de suas meditações na palavra de Deus. Quem tem o hábito de, quando está lendo ou estudando a Bíblia, fazer anotações? Alguém tem esse hábito? Não tem. Ô, papai do céu, Jesus da glória. Ó, se falta um caderninho, tem desses aqui, é simples, né? Eu posso mandar 3, 4 para você pelo correio sem nenhum custo. Só para você dar. E dessas canetas aqui da Papermate, posso mandar 3, também sem nenhum custo. Só para te motivar, para te animar a fazer anotações. Gente, eu não vou mostrar isso agora para não parecer como vanglória ou coisa parecida. Aqui do meu lado, não vou fazer, okay, não fica bem. Tem 7 a 8 caixas de plástico daquelas grandonas, já viram? Tipo containers. Quando alguém entra aqui na minha biblioteca, pensa que são livros. Não são livros. São caderninhos de notas como este, que eu os tenho guardado desde 1969. Que isso, pastor? Desde o ano que eu me converti. E os primeiros estão já amareladinhos. Não, o senhor não faz isso. Claro que eu faço. Primeiro eu fui ensinado e fui discipulado. Não estou me colocando melhor do que ninguém, por favor, entenda isso. Eu fui ensinado e fui discipulado desde o primeiro dia da minha conversão. Eu tinha 10 anos de idade. A tudo que eu estudasse, eu lesse na Bíblia, ó. Então eu tenho hoje praticamente quase, sem exagero, de 2 a 3 toneladas só de caderninho de notas. É muita coisa. Meu filho, pai, isso não tem sentido. Claro que tem sentido, porque toda a minha vida de convertido, toda a minha vida espiritual, por incrível que pareça, é como se fosse um diário de bordo. Está tudo aqui. E faço questão de mantê-los. As páginas que estão rasgadas, eu coloco durex, faço de tudo para mantê-los reconstituídos. Mas isso tem importância na nossa vida espiritual? Tem, irmãos. Porque a nossa memória, ela não é de ouro. A nossa memória não é como dizia Mamute. Eu tenho certeza, por exemplo, que a memória do irmão Leandro é 25 vezes melhor do que a minha. Por quê? Jovem. A memória do irmão Elton, para com isso. Está fresca. Do irmão Abissai nem se fala. Do irmão Wilson,
a minha memória começou a ser gasta com 2 anos de idade. Já troquei o platinário, já troquei a bateria, já troquei o que você imaginar. As velas, mas está gasta. Memória da irmã Ana Lu, pô, nem quero comparar a minha memória com a da irmã Ana Lu. Está fresca como alface. A minha já está ficando retorcida. Como a minha memória não está indo bem, é necessário, e mesmo que a sua memória esteja excelente, sempre é bom tomarmos notas de tudo que meditamos neste livro, sobretudo dúvidas, perguntas, pontos que eu não sei, que eu vou ter dúvidas. É importante ter tudo anotado. Letra B. Aprenda a ler e escrever referências bíblicas. Pastor, está parecendo aulinha de escola dominical? Está parecendo, mas não é. Mas isso aqui é chave. O sistema mais simples e rápido para escrever referências bíblicas é adotado pela Sociedade Bíblica do Brasil. 2 letras abreviativas, sem ponto, para cada livro da Bíblia. Preste muita atenção se você puder fazer um highlight. Isso aqui vai te ajudar muito a identificar os textos da Bíblia. Esse sistema consta do índice da Bíblia, editadas pela referida sociedade. Muita atenção. Entre o capítulo e o versículo, põe-se um ponto. Exemplo, João 2.4. A maneira abreviativa é JO 2.4. O que isso quer dizer? Evangelho de João, capítulo 2, versículo 4. Mas tem a diferença de Jó. Olha só, não tem como se abreviar Jó. Aí você tem que colocar por extenso. J e o O com acento agudo. Já o Evangelho de João é necessário que você abrevie como JO. Então, muito cuidado. Se você esquecer de colocar o acento agudo, vai ser facilmente confundido com Jó. Quantos estão me entendendo, gente? Isso aqui é importante para não confundir Jó com João. 1 de Pedro 5.5. Aí seria 1 em algarismos romanos, PE, capítulo 5, versículo 5. Filipenses 1.29. Quer dizer, Filipenses capítulo 1, verso 29. Aí você abrevia como FP. Depois, Filemon, FM, versículo 14. Muita atenção, é um grande problema no povo de Deus quando escreve abreviaturas. Por exemplo, existem livros na Bíblia que não têm capítulos. Eu vou repetir. Existem livros na Bíblia que não são identificados por capítulos, senão apenas por versículos. Vou citar alguns deles. Filemão. Filemão não tem capítulos, só tem versículos. Está lá no Novo Testamento. Obadias, lá no Antigo Testamento. Não tem capítulos, é só versículo. Judas não tem capítulos, apenas versículos. Mas você vai ouvir até pastores no YouTube renomados, quando domingo eu tive que rir. Não de deboche, mas ficou engraçado. Judas, capítulo 1, versículo 23. E, como é que é? E ele repetiu. Vamos abrir nossas Bíblias em Judas, capítulo 1, verso 23. Mas Judas não tem capítulo? É versículo 23. Já alguns meses atrás eu vi um outro pastor renomado. Vamos abrir o livro de Obadias, capítulo 1, versículo 4. Mas Obadias não tem capítulo 1. Seria o versículo 4. Quantos estão me entendendo, gente? Livros na Bíblia que só possuem versículos. Quando você quer identificar a passagem a ser lida ou estudada, você deve mencionar unicamente que se tratam de versículos
se é um versículo no singular ou versículos no plural. Outro problema, o livro dos Salmos. Muita atenção, não está aí na apostila, se você quiser anotar, é muito interessante. Perfeito, irmão Jobé, tranquilo, tranquilo. Isso aqui é muito interessante. O livro dos Salmos é a única exceção na Bíblia com respeito ao formato que damos a este livro. Por quê? Eu já ouvi, e eu ouvi, obviamente, se você prestar atenção, isso aqui não é crítica, é uma observação pelo fato que há um desconhecimento de causa enorme. Grande maioria das pessoas que tomam púlpito para fazer a leitura, incluindo pastores, insistem em usar a seguinte expressão: Salmos, capítulo 25, versículo 4. Essa é uma forma completamente errada dentro dos parâmetros da teologia. Eu vou repetir. Salmos, capítulo 25, versículo 4. O livro dos Salmos é um único livro que você não pode usar esta classificação no que diz respeito à identificação dos textos lidos, por algumas razões. Primeira razão, o livro dos Salmos é um livro de cânticos, tá? Ele é um inário. Se você quiser anotar, o livro dos Salmos é um inário. E há vários critérios para você identificar partes dos inários. Como diz Salmos, se refere o quê? Ao conjunto de 150 hinos dentro da poesia hebraica. Então, o livro dos Salmos é um inário. Está no plural porque ele representa um conjunto de 150 hinos. Por ser um livro que ele é totalmente diferente dos demais da Bíblia, e por ser um inário, quando você menciona as partes do inário, ou seja, 1, 2, 3, 10, você jamais diz capítulo, mas você vai usar no singular salmo e não salmos 25 e não versículo, senão verso. Olha só que interessante. Está notando? Nada de plural. Plural, quando você faz alusão ao conjunto dos 150 hinos. Quantos estão me entendendo, gente? Eu só uso o plural salmos quando eu estou me referindo ao conjunto total, aos 150. Mas quando eu quero me referir a um dos inários, Salmo 23, Salmo 25, Salmo 119. Sempre quando eu estou me referindo ao salmo de forma específica, sempre eu vou usar no singular, salmo, e não, como muitos enchem a bocarra, salmos. E nunca capítulo. Salmo 119, verso 11, porque é um inário, e os inários são identificados por versos. Já os livros da Bíblia são identificados por capítulos e versículos. Então o livro dos Salmos se constitui como a única exceção. Quem sabia dessa particularidade? Ou alguém já havia ouvido falar? Irmão Wilson já havia, irmão Abissão, irmão Wilson, né? Porque eu creio que para a maioria é uma grande, grande, grande novidade. Então, anote, não se esqueça, da próxima vez que o dirigente do culto que está dirigindo ou o seu pastor lhe convidar para fazer uma leitura bíblica no livro dos Salmos, seja elegantemente teológico, né? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 90, verso 4, e não enche a sua boquinha santa dizendo Salmos 90, versículo 4.
a maioria não vai perceber nada, mas se ali tiver um estudante de teologia, vai fazer assim, ai, 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 ui, 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 essa doeu. Eu estive há uns 2 anos atrás numa igreja em Springfield, Massachusetts, né, e um pastor renomado, né, do Brasil estava lá ministrando. Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmos 91, versículos 6 e 7. Aí 4 irmãozinhos bem no meio, né, eram jovens, colocou a mão na cabeça e gritaram: Eita, essa doeu! Essa doeu, né? Eu estava no púlpito, eu falei: Ih, são estudantes de teologia, não tem outra. Quando terminou o curso, eu me aproximei deles. Vem cá, vocês fazem algum curso teológico? Como é que o senhor sabe? Porque vocês disseram, quando o pregador falou aquilo ali, essa doeu. Deu para perceber, pastor? Claro. Puxa vida, pastor. Eu pensei que a gente ia passar despercebido, mas não dá para a gente ficar quietinho, não. Quando a gente ouve certas coisas, dói muito, né? Não é que a gente fique crítico, a gente fica criterioso. Como estão me entendendo, gente? Não se trata de você ficar crítico quando você ouve certas dissonâncias, né? Você fica criterioso, ou seja, o negócio não encaixa muito bem quando você começa a ouvir, né? É como fosse uma voz de uma cantora lírica, que por sinal tem que ser muito afiada, perdão, afinada, aí você ouve, né? Ela entoando uma nota completamente desafinada. Assim é a mesma coisa quando nós ouvemos certas coisas que não se encaixam direitinho na palavra de Deus. Mas vamos lá agora, aqui no ponto C. Diferença entre o texto e a referência. Texto são palavras contidas numa passagem. Referência é a indicação de livro, capítulo e versículo. Nunca se esqueça disso, tá? Referência é quando eu aponto um livro, um capítulo e um versículo. São as três partes que compõem uma referência. Já o texto são as palavras contidas em uma passagem. Vamos lá. Alguém sabe de memória? Você não é obrigado, e não se sinta envergonhado, porque eu não estou aqui envergonhando ninguém, senão motivando, ok? Alguém sabe de memória João 3,16? Fique à vontade, abra o seu áudio e leia. Olha lá, irmão Elton. Conhecerei as verdades, vos libertará? E a Não, verdade. não, 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 Não? não, não. Isso não é Não. João 3,16. Ah, O irmão trocou de uma. O irmão deu João uma 3, João 16. 3,16 é o texto áureo da Bíblia. ah, Porque Perfeito. Deus amou o mundo de tal maneira que verdade. deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bonito, irmão Elton. E ainda recitou na Almeida Revista Atualizada. Rapaz, porque é corrigida um pouquinho diferente. Parabéns, irmão Elton. Essa ficou bonita. Ó, textos curtos da Bíblia valem a pena serem memorizados. Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Isso seria João capítulo 1, verso 1. Bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado aqueles que aguardam, e assim vai, porque o tempo está próximo. Isso é Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Eu motivo vocês a memorizarem textos curtos, não mais de 30 palavras, porque fica bem fácil para você recitar. Como o irmão Wilson agora mencionou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,32. Eu motivo. Peguem textos curtinhos. Qual é o segredo de você memorizar rápido? Recite em voz alta pelo menos 20 vezes. O quê? 20 vezes. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. 20 vezes. Funciona? Claro que funciona. Na 10ª vez já vai estar quase 50% encaixadinho na sua cabeça. Vou repetir, dependendo do tamanho do texto.
Quanto maior o texto, mais vezes você terá que lançar mão para repeti-los. O maior versículo da Bíblia, alguém tem ideia aonde se encontra? Brincadeira, né? Nós estamos estudando evangelismo, mas Salmo 119, se eu não me engano, Salmo 119. não, o maior Ó, o maior versículo. versículo. Tá. Versículo. Alguém tem ideia? Eu quero dar 75 pontinhos, papai do céu. Vocês não estão me dando chance. O maior versículo da Bíblia. Ele está em Salmos, mas ele está em Salmos. Está no Antigo Testamento, mas não está nos Salmos. Eu sabia essa, eu sabia o menor e o maior. O maior e o menor. Na verdade, na Bíblia tem dois pequenos, mas só tem um que é o considerado o maior. Não se lembram? Ô, papai, eu estou querendo dar 75 pontos. Vocês não querem 75 pontos, né? Ai, 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 ai. Que dificuldade. Abra lá em Esther. Ai, está no livro de Esther. Está no livro de Esther. Uau! Você vai notar aí o maior versículo da Sagrada Escritura se encontra no livro de Esther. Vou esperar com que todos vocês abram o livro de Esther, depois eu já vou dar direitinho o capítulo e versículo. Livro de Esther. Todos já localizaram o livro de Esther? Capítulo 8, versículo de número 9. Este é o maior versículo da Bíblia. Eu vou lê-lo na Almeida Revista Corrigida. Então foram chamados os escrivães do rei naquele tempo, e no mês terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, e aos governadores e aos maiorais das províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. Anotou? Este é o maior versículo da Bíblia. É possível memorizá-lo? Se você recita ele 40 vezes ou mais, consegue. Oh, yeah. Eu conheço um menininho de 6 anos de idade. Ele recitou esse versículo 57 vezes e sabe todinho de memória. Fala de trás para frente, do meio para trás, do meio para frente. Impressionante, mas é a dedicação quanto a repeti-lo. Tá? Anotou aí? Esther 8:9, o maior versículo da Bíblia Sagrada. Vamos lá, então. Uma referência pode levar indicações, como a, indicando a parte inicial do versículo. Romanos 1,17. Creio que você já viu isso em anotações de livros e bíblias. B, indicando a parte final do verso. Romanos 1,17b, quer dizer, Romanos, capítulo 1, última parte do verso 17. Quando aparece a letra B, anotou aí? Quando aparece a letra B, é a abreviatura de parte final. Quando não aparece nenhuma letra, quer dizer que está falando, está se referindo à primeira parte do versículo, ou à totalidade do versículo, mas quando aparece a letra B, está se referindo à parte final. SS, não tem nada a ver com a Gestapo ou alguma coisa ligada com os nazistas, né? Porque quem às vezes vê SS pensa que está ligado à coisa dos nazistas, não. SS indica os versículos que se seguem até o fim ou não do capítulo. Ou seja, Romanos, capítulo 17, até o fim do capítulo, que é uma abreviatura. Que veja, recomendação para não deixar, de ler o texto indicado. Então, Romanos, capítulo 1, verso 17, que veja, ou seja, que você tenha que lê-lo.
Depois CF. CF quer dizer compare, confira, não é? Outra coisa, essa letrinha IE e ponto E. E que isto quer dizer isto é. Idem example, ou exemple, que é em latim. Ou seja, são CF e E, são abreviaturas usadas do latim, muito comuns dentro de Bíblias ou livros de teologia. Sigla das diferentes versões da Bíblia em vernáculo. Vernáculo quer dizer em um catálogo sistemático. Vamos lá. Isso Pastor, poupa. perdão, Sim, pastor, perdão não cortando, mas eu já vi também eles falar que existe divisões de versículos, tipo A, B, C e D. Isso procede ou não? dependendo se é uma Bíblia de estudo bíblico específica, sim. Mas nas Bíblias normais, comuns, não. Embora, repito, esse tipo de divisão é válido quando usado de forma específica em Bíblias de estudo. Exemplo, isso aqui é uma Bíblia de estudo, Bíblia do Obreiro Aprovado. Aqui dentro tem esse sistema. A, B, C, D, ou seja, usam-se as letras do alfabeto para facilitar as temáticas. Tenho aqui atrás comigo a Bíblia Arqueológica. Então, ela também trabalha com esse sistema. Então, as letras do alfabeto é simplesmente para separar os temas, os assuntos, para facilitar o estudo sistemático dos assuntos dos livros da Bíblia. Agora, numa Bíblia que não é de estudo, obviamente, esse sistema de letras, obviamente, você não vai encontrar. Seria só A e B, no caso. A e B, exato. A e B. Vamos identificar, então, algumas versões da Bíblia. ARC, Almeida Revisada e Corrigida. É o texto da Almeida Antiga, impressa e distribuída pela imprensa bíblica brasileira. Como é que eu sei a minha versão da Bíblia? Fácil demais, ó. Tem duas maneiras. Irmão Wilson tá afiado, como facão de cangaceiro. Ó, é aqui. Tem duas maneiras. Ou pode ser aqui na capa, ou, na maioria das vezes, você abre a Bíblia e está aqui. Entendeu? Em alguns casos, como o irmão Wilson mostrou, você encontra aqui na frente. Nem todas as Bíblias você vai encontrar aqui na frente. Muita atenção. Nem todas as Bíblias você vai encontrar a tradução aqui na frente, mas sempre você vai encontrar a tradução aqui, ó, na primeira página escrita. Abriu a Bíblia? Procura a primeira página escrita, aí você vai encontrar a tradução, ó, versão Almeida Revista Corrigida, versão Almeida Revista Atualizada, Almeida Corrigida Fiel, é a chamada ACF, ou Nova Almeida Atualizada, ou SC, Edição Contemporânea. Quem de vocês aí agora, neste exato momento, possui um exemplar da Bíblia Thompson? Bíblia Thompson. Tem alguém aí com a Bíblia Thompson? Isso. Aí quando você pega a sua Bíblia Thompson, abre e você vai lá dentro, vai descobrir aqui qual é a versão dela. Edição contemporânea. Dê uma olhadinha. Ela é uma versão de Almeida diferenciada, feita exclusivamente para a Bíblia de cadeia temática Thompson. Inclusive, eu já postei no grupo, se eu não estou enganado, né, como usar a Bíblia Thompson, correto? Você que pode ou pôde ter a Bíblia Thompson, não perca tempo. Eu até mandei um videozinho no YouTube de como usar. É uma Bíblia riquíssima. Não perca tempo, gente. Toma um tempinho para assistir aquele vídeo. É um vídeo de quase 38 minutos, mas vale a pena, porque você vai tirar o suco e o suprassumo daquela Bíblia. Não vai precisar praticamente de muitas Bíblias de estudo. Algumas delas são muito importantes, são
Mas só a Bíblia Thompson sozinha, quando você aprende a usá-la, as demais Bíblias, ó, ficam até um pouquinho de canto lá na reserva, porque ela já é por si completíssima, desde que você saiba usá-la. Claro, leva um tempinho, né? Se você não sabe usar a Bíblia Thompson, mas se você assistir 10 minutos ou 5 minutos por dia daquele vídeo que eu postei para vocês, em 2 meses vocês vão estar, ó, craques. Vocês vão estar, ó, usando a todo vapor. A outra abreviatura que está aqui, ó, ARA, ARA, Almeida Revista Atualizada. É o texto da Almeida revisada por uma comissão de eruditos brasileiros e estrangeiros e editada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Começou a ser publicada completa em 1958. Segundo os bibliólogos, os estudantes, especialistas nas traduções da Bíblia Sagrada, esta ARA é a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa. Ah, perfeito! Oh, rapaz! Ó, o Leandro arrasou. O Leandro hoje arrasou. Além de ter uma Bíblia Ara, tem uma... Mostra de novo, Leandro, só para deixar todo mundo com água na boca. Olha lá, Bíblia de Liderança Cristã. Essa Bíblia é tremenda, cheia de notas de comentários de estudos bíblicos sobre o que é liderança cristã na Bíblia Sagrada. Leandro, já deu uma olhadinha por alto? É riquíssima essa Bíblia, Leandro. Leandro, tu tem divertimento aí para 8 anos. Não quero exagerar, não. Tu pegar firme nessa Bíblia, tu tem 8 anos de comida. E não vai faltar. Sério? 8 anos. Eu levei pelo menos 7. 7 anos para explorar tudo que tem nessa Bíblia. Linda, muito boa. Parabéns. Olha, você está com diamante e não sabe o valor do diamante que tem na tua mão. Procura usar bem essa pedra preciosa aí, que Jesus vai te abençoar e falar muito ao teu coração. Anotaram, então? Hoje está considerada a melhor tradução da Bíblia em língua portuguesa, a ARA. A segunda melhor, a ACF, Almeida Corrigida Fiel. Eu não faço menção dela aqui na apostila, mas você conhece pelas abreviaturas. ACF. Tradução. Não estou falando de Bíblia de estudo. Qual é a diferença de tradução para a Bíblia de estudo? A Bíblia de estudo ela trabalha com o quê? Com comentários, com notas informativas, com estudos bíblicos. Então existem mais de 300 Bíblias de estudo em língua portuguesa, mais de 700 em inglês, mais de 10 mil em inglês, mais de 10 mil Bíblias de estudo em inglês. Agora, tradução é outra coisa totalmente diferente. A tradução ela é muito variável de acordo com o idioma usado. Por exemplo, a língua portuguesa tem 19 traduções da língua portuguesa da Bíblia. Das 19, 9 são de Ferreira de Almeida, tá? E cada uma delas tem uma particularidade. A língua portuguesa, por ser do ramo latino, ela tem uma certa dificuldade em traduzir finalmente 100% os originais do hebraico, aramaico e grego koiné. Mas as boas traduções da Bíblia em português, como a ARA e a ACF, conseguiram trazer até 96% de pureza no que diz respeito aos originais. 96% é excelente comparado a idiomas da Ásia, como o sânscrito e o cantonês, que alcançam de 78% a 85% de pureza na tradução da Bíblia. Então, 96% em língua portuguesa, no que tange a ARA e a ACF, está excelente. A melhor tradução da Bíblia, anote aí hoje, conhecida, é a tradução alemã de Martim Lutero, de 1521. Essa é a melhor tradução da Bíblia que existe no mundo. A tradução de Martim Lutero em alemão, de 1521. Me permita, não estou esnobando, não, só para você. Deixa eu ver se ela está aqui comigo. Aqui está.
Essa é a melhor tradução da Bíblia que existe hoje no mundo, de Neue Scofield Bible. Essa é uma Bíblia de estudo de Scofield, mas que contém a tradução de Martim Lutero. Para vocês verem. Aqui está. Martin Luthers. Está escrito aqui, nach der deutschen Übersetzung Dr. Martin Luther. Trazido do alemão, redigido e traduzido pelo Dr. Martin Lutero. Então, esta hoje é a melhor tradução da Bíblia conhecida no mundo. Depois dela, tem ucraniano. Eu não vou mostrar para você, a gente vai tomar tempo, mas é a segunda melhor tradução da Bíblia em ucraniano. Então, o alemão e o ucraniano conseguiram dar as melhores traduções da Bíblia no que diz a pureza. A de Lutero, 99% de pureza em relação aos originais. A ucraniana, 98%. Alguém falou alguma coisa? Alguém, acho que abriu o áudio acidentalmente. Pastor, Sim, em português, qual que é a tradução mais fiel? é o que eu acabei de falar agora. ARA, Almeida, ARA. Revista Atualizada. Essa é a mais fiel. E depois a ACF, ACF, Almeida ACF. Corrigida Fiel. Temos uma terceira, que é a ARC 1969. Eu tenho a ARC aqui, mas ela não é de 1969. Ela é de 1995. Mas se você tem no mercado para vender, é um pouquinho cara e um pouquinho rara. Mas se você encontrar a Almeida, revista corrigida de 1969, ela é a terceira melhor tradução da Bíblia em português. Primeira, Almeida, revista atualizada. Em Ara. ano, a ARA tem algum ano especial ou não? Não, a Ara Não. só teve uma única edição. Teve Uma edição. única edição, né? A única Bíblia que teve 3 edições diferentes, né? Que simbolizam 3 traduções, é a ARC. A ARC 1909, a ARC 1969 e a ARC 1995. A maioria das Bíblias hoje, a Almeida Revista Corrigida, é da edição de 1995, mas a melhor na pureza ainda é a ARC 1969. Você paga um pouquinho por ela, porque ela é considerada superior em relação a 1909 e a 1995. Eu falo isso porque eu trabalhei 2 anos e meio na Casa Publicadora das Assembleias de Deus e ali, trabalhando na CPAD, tive o privilégio também de participar com a Comissão de Tradução da Bíblia Sagrada. Eu já falei para vocês alguma coisa sobre a história dos hebreus? Já falei alguma coisa? Não? Não? Não me lembro. Me aguardem um minutinho, só que eu quero mostrar é só uma curiosidade, já que estamos dentro do assunto, falando sobre dicas práticas de estudo bíblico, tá? É somente uma curiosidade. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Só um momentinho. Se estiver aqui disponível, eu quero mostrar para vocês algo. Deixa eu ver se está aqui. Deixa eu ver se está aqui ou não. Se estiver aqui, eu quero mostrar para vocês. Eu acho que não ainda. Uma outra aula eu vou mostrar para vocês. É um livro interessante. Deve estar na minha garagem. Eu ainda não trouxe aqui para cima. Deixa eu ver aqui, que é tanta coisa. Não, eu realmente não trouxe. Na próxima aula, então, já que estaremos falando sobre missões, aí eu vou mostrar para vocês. Não, realmente, eu não. Ah, sim, está aqui. Já encontrei. Estava bem escondidinho. Ok. Ok. Quem de vocês já ouviu falar da história dos hebreus, Flávio José?
A História dos Hebreus, Flávio José. Alguém já ouviu falar? Já ouvi falar desse livro. Isso. Tá ali, maravilha, irmão Elton tá ligado, entendeu? Tem uma poderosa coleção aí ao seu lado. Essa é a primeira edição da História dos Hebreus em língua portuguesa, cujos direitos autorais foram adquiridos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, isto é, até 1991, não existia a História dos Hebreus traduzida em língua portuguesa, até 1991. E a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, ganha o direito para trazer para a língua portuguesa. Só que olha o detalhe. A primeira edição da História dos Hebreus foi redigida em 3 volumes, da mesma finurinha. Isso aqui é uma raridade. Quem encontrar os 3 volumes hoje vai pagar pelo menos $2.000. Há 6 meses atrás, um pastor em Nova York estava vendendo os 3 volumes por $2.100, porque isso aqui é raridade. No Brasil está numa média de R$6.000 a R$7.000, quando você encontra os 3 volumes juntos. Quando você encontra separado, ele não tem tanto valor. O valor mesmo é quando você encontra os 3 volumes. Deus, por misericórdia, né, vamos dizer assim, nos deu um privilégio, um prêmio tremendo de participar da tradução. Eu participei da comissão de tradução, porque os originais de José vieram do latim, do grego koiné e, ao mesmo tempo, do aramaico. Ou seja, veio quebrado em 3 línguas diferentes. E, pela bondade e misericórdia de Deus, eu e um grupo de pastores, durante 2 anos e 4 meses, fizemos isso aqui. E aqui está, para a glória do Senhor. Tá? Isso aqui é para a glória do Senhor. Não sei se você consegue ver alguém aqui na ficha técnica. Aqui estamos para a glória do Senhor. Deus realmente foi misericordioso e nos deu esse privilégio. No ano de 1991, 1992, entrando para o ano de 1993. Né? Eu pensei que nós, esse grupo de pastores, iríamos infartar de tão difícil que nós trabalhávamos 14 horas por dia para trazer da melhor maneira possível este livro, que hoje é universalmente conhecido como o segundo melhor depois da Bíblia. Então, parabéns para aqueles que vocês que têm. Qual é a vantagem da história dos Hebreus? É um relato histórico confirmando os fatos do Antigo e do Novo Testamento. Não sei se o irmão Elton já deu uma folhadinha, sugiro que dê uma folhadinha, né? Ou quem já tem esse livro, você vai ver que a história secular se encaixa direitinho com a história bíblica. Continuando sobre as traduções da língua portuguesa, FIG, Antônio Pereira Figueiredo. Essa é uma tradução da Bíblia muito interessante, porque atualmente ela é impressa e distribuída pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em Londres. Essa aqui é uma tradução católica, mas de boa qualidade. Antônio Pereira Figueiredo. MS, Matos Soares, outra versão católica muito boa. Versão popular dos católicos brasileiros. Roden, excelente tradução de Humberto Roden, versão particular deste padre brasileiro. Curiosamente, as traduções católicas são ainda de boa qualidade. E a melhor delas, a Bíblia de Jerusalém. Irmã Ana Lu. Essas tradições católicas, por acaso, são acrescentadas também aquelas partes que a Igreja Católica acrescenta na Bíblia? Os livros apócrifos, sim. Então, isso é automático. As traduções católicas, elas têm, por regra, os livros acrescentados, chamados apócrifos. Eu recomendo Bíblias católicas pela qualidade da tradução, que ela é um pouco mais, ela é 20% superior das Bíblias evangélicas, por incrível que pareça. Mas não devemos, claro, considerar os livros apócrifos, porque eles não têm inspiração da parte do Espírito Santo. O único livro apócrifo, os 2 que eu recomendo, seria de 1ª e 2ª Macabeus, porque ali você vai entender historicamente o que aconteceu no período do silêncio profético. Alguém já ouviu falar do silêncio profético?
Foi o período de 400 anos entre Malaquias e Mateus. O que aconteceu exatamente entre Malaquias e Mateus? Aí, quando você lê 1ª e 2ª de Macabeus, você vai descobrir perfeitamente a história do silêncio profético, que foram as guerras que foram perpetradas por um rei maligno chamado Antíoco IV Epífanes, lutando contra a nação de Israel e tendo uma família que contrapôs, ou seja, que lutou pesado para libertar Israel do governo imposto por este rei maligno, chamado a família Macabeus, Simão, Judas e Matatias Macabeus. A nossa irmã Ana Lu, ela postou aqui, se não me engano, assim, ó, a história dos hebreus, esse mesmo. Existem 2 capas, né? Uma capa de cor azulada e uma capa de cor. Está no Amazon, né? Se não me engano aqui, isto está no Amazon. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Isto está no Amazon. Quem tiver interesse de adquirir a história dos hebreus, tá carinho. $95 é a média, né? O Amazon ele vende um pouco mais caro. Agora, olha a diferença. 95,73 no formato livro e no formato digital, o e-book Kindle, 8,99. Quem conhece aqui o formato Kindle? Formato Kindle. Excelente. Eu Livros comprei de pelo Amazon. Não Qual é a cortando o senhor, pelo Amazon, eu estava doido com o superintendente do Antônio Gilberto, e eu achei no Amazon, ele estava caro, estava acessível, mas no Kindle ele estava, o e-book, $5. Yeah. A irmã Tatiana perguntou a diferença das cores. É a questão da edição. Essa é a edição mais nova. Ok. Essa é a edição de 2020. A verde a azul é 2017. As edições mudam com algumas correções gramaticais. Sim, irmã Ana Lu. Esse livro que foi postado aí, esse é o completo que está falando que está de Abraão até Jerusalém, uma coisa assim. Esse é completo, porque agora ele tem um só volume, tá? A primeira edição, como eu mostrei para vocês, foi feita em 3 volumes, mas agora em língua portuguesa é completo. É um só volume. Só muda as edições. 2.000, 1.000 e pouco, o senhor falou que custaria? Como? O senhor Em falou reais. que Em reais, em reais. Em reais. Em dólares, o Amazon está vendendo por 95. Mas o e-book, formato digital, está $8. Entendeu? $8. Então, quem pode usar o e-book, eu uso muito. Eu tenho mais de 10.000 livros em formato e-book, porque além de ser compacto, você leva dentro do seu iPad, do seu tablet, você paga bagatela, às vezes $5, como o Moelton pagou, $8, $10. O e-book mais caro que eu já paguei, $50, que no formato papel custa $1.000, ou seja, tem uma diferença substancial. Eu gosto de livros físicos, papel, mas para você ter quantidade, o e-book é fantástico, mas aí depende também de você saber manejar o e-book, né? E o melhor programa para você manejar um livro digital é definitivamente o Kindle, né? Porque você pode baixar esse aplicativo tanto no iPad como em qualquer tablet, né? No computador ele é um pouquinho problemático. Então, para iPad e para tablet, ele é excelente. Vamos lá, vamos continuar. O tempo antes e depois de Cristo é indicado pelas letras. AC, antes de Cristo, é uma sigla de expressão portuguesa, antes de Cristo. AD, depois de Cristo, Anno Domini. AD em latim quer dizer Anno Domini. É uma expressão latina. Então, quando você quer dizer depois de Cristo, tem 2 formas. DC, aí você diz em português. AD, aí você diz em latim. E a tradução do latim AD, Anno Domini, é ano do Senhor, que é o mesmo depois de Cristo. Mas por que essas diferenças? É porque em certos livros de teologia você pode encontrar, exemplo, 27 DC, 27 depois de Cristo, ou 27
AD, 27 Anno Domini, que é a mesma coisa de 27 depois de Cristo. Contexto é a parte que fica antes e depois da passagem que estudamos lendo. Pode ser imediato ou remoto. Este pode ser um versículo, capítulo e até um livro todo. Detalhe, nós não somos ensinados a lermos a Bíblia baseados no contexto. Somos ensinados a ler a Bíblia só baseado no texto. Aí vem os problemas de interpretação quando lemos um texto, porque a maioria das vezes ignoramos o quê? O contexto. O que é o contexto? O que vem antes e o que vem depois do texto. Virando a página. Manuseio do volume sagrado. Obtenha completo domínio do manuseio do volume sagrado a fim de encontrar com rapidez qualquer referência bíblica. Jesus fazia assim. Veja Lucas 4,17, onde está escrito que ele achou o lugar onde estava escrito. Ora, isso era muito mais difícil do que hoje, quando dispomos de papel, tipografia e livros. No tempo de Jesus, entenda, não existia papel, era só pergaminho, era só papiro, eram rolos. E para você encontrar um livro em um rolo, era uma coisa de louco, porque, em geral, cada livro da Bíblia era um rolo. Presta atenção, em média, um rolo tinha de 75 a 120 metros de comprimento. Pensa comigo, para você buscar o Salmo 91. O livro dos Salmos era um rolo enorme. Enorme. Até você encontrar o Salmo 91, você gastava tempo. Tempo, tempo e tempo. Mas hoje nós temos o papel, facilita muito. Nós temos a divisão em capítulos e versículos, facilita demais da conta. Então, o nosso problema hoje não é facilidade, é às vezes negligência por não nos interessarmos a manusear com tanta facilidade a Bíblia. Não sei se vocês conhecem, já tem um aplicativo há uns 3 meses atrás, tanto nos telefones Android como nos telefones da Apple, é a chamada Speech Bible. O nome é Speech Bible. O que quer dizer speech? Speech é fala. Bíblia falada. Você vai... Eu estou para comprar esse aplicativo. Ele é um aplicativo um pouquinho caro. No Android ele custa quase $80. Você abre... Eu vi a demonstração dele no site. Muito interessante. Você abre no seu telefone Android ou no seu telefone Apple, da Mac. Você aperta um ícone, como fosse isso aqui que eu fiz agora, né? Que despertou o meu telefone. E aí é tipo o Siri, que é aquele aplicativo que fala com você. O Siri, que é da Apple, e da Android eu me esqueci. Como se diz, o Bixby. Você, Bixby, me dê a temperatura. O Siri, qual é o que aconteceu com o jogo do Flamengo e do Vasco? Então você fala e o aplicativo ele abre em qualquer livro da Bíblia. Gênesis capítulo 4, verso 25. O aplicativo está abrindo e te dá direitinho, capítulo 4, verso 25. Gente, não lê a Bíblia quem não quer. O negócio é tão impressionante, você não fica mexendo com o dedo. Só com o comando da sua voz você abre o texto. Para quem é palestrante deve ser bom, né? Não, para palestrante é fantástico. É fantástico. Eu vou comprar porque você coloca o teu iPad na tua frente assim, ó, tum. O Siri já está acionado. Apocalipse capítulo 10, verso 25. Vum. Quando você usa o iPad como mirror, ou seja, como projetor de slide, quando você diz o texto, ele já aparece na tela. É fantástico. As igrejas americanas, né? A minha igreja é uma igreja americana. É impressionante. Você pensa que é mágica, né? Está lá o pastor com o iPad na frente dele, ele fala o texto e, questão de segundos, pum, o texto cai no telão. Não é porque tem alguém. Muita gente pensa, né? Não tem alguém lá no som, lá no vídeo, mexendo. Não, ele só está interconectado com o iPad dele, com o Apple TV, e o comando da voz dele com o aplicativo aciona lá na tela. Gente,
A tecnologia chegou a um absurdo. Não lê hoje a Bíblia quem não quer. Concorda comigo? Ou não? Não estuda a Bíblia, não lê a Bíblia quem não quer. Todas as facilidades Deus tem colocado nas nossas mãos. Vamos para a parte final, né? Nós vamos agora trabalhar com essa página 3 e um pouquinho, perdão, com a página 10 e um pouquinho com as páginas que vêm à frente, né? Porque hoje nós vamos fechar o bloco de evangelismo. O evangelho no Novo Testamento. Eu já falei sobre isso, mas eu quero saber aqui se alguém se lembra o significado da palavra evangelho. Alguém conseguiu memorizar o significado da palavra evangelho? Vamos lá. Boas novas. Boas novas. Boas notícias. A palavra evangelho também está relacionada com uma coisa curiosa. Vamos ver se vocês se lembram. Nós já falamos um pouquinho lá atrás sobre a história da origem da palavra evangelho. Ela estava ligada com uma coisa que hoje é muito... Hein? Evangelion? Não, a palavra grega é evangelion, mas estava ligada com um fato histórico que na época não era muito comum, mas hoje é muito comum. Hoje nós somos dependentes diariamente deste fato, deste acontecimento, mas naquele tempo não era normal, não era comum. E este acontecimento, este fato, está ligado com a palavra evangelion, que hoje traduzimos como evangelho. Alguém se lembra? Nascimento de Jesus? Não, não. Opa, o irmão esqueceu completamente. Alguém se lembra? Eu quero dar 75 pontinhos. Ai, 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 papai. Repete a pergunta, pastor. Quando eu me refiro ao evangelho, já falamos o significado da palavra evangelho, boas novas. Mas a palavra evangelho lá atrás, no tempo do passado, tinha também ligação com um acontecimento, com um fato do cotidiano do povo daquela época, entre os romanos e gregos. Que fato seria este? Ou que acontecimento seria esse conectado, ligado à palavra evangelho? Não se lembram? Eu não sei se é isso. Como essa matéria eu não estudei, não fiz as aulas, mas o evangelho não é a ação de levar Cristo, Jesus, a outras pessoas, proclamar Jesus como Cristo, como Salvador. Não seria isso? O irmão está dando o significado teológico de evangelho. Eu quero o significado popular ligado a um fato do dia a dia, do propagação do cotidiano. evangelho? Não. A palavra evangelho estava ligada aos mensageiros que trocavam correspondência entre as pessoas e as autoridades, como não existia o serviço postal, que hoje conhecemos, naquela época, a palavra evangelion ou evangelistes para evangelista era ligada à pessoa que levava uma carta, levava uma mensagem. Era o correio da época. Se você pegar lá, apostila lá no comecinho, você vai descobrir a qual acontecimento ou fato também está ligada à palavra evangelho. E a palavra evangelho ganhou sentido teológico exatamente com Jesus Cristo, com a proclamação das boas notícias de salvação. Mas a origem histórica da palavra evangelho nunca esteve ligada à mensagem de salvação. Só você lá no comecinho da apostila que você vai refrescar essa ideia. Vamos lá. Há um conceito errado que o evangelho está somente preso ao Novo Testamento. Vocês concordam comigo? Isso é um conceito errado. Evangelho, Novo Testamento. Conceito totalmente errado. Até me espanta que pastores renomados, eu conheço um que tem 1,5 milhão de subscribers no YouTube, e ele não cansa de repetir. O Evangelho veio só para o Novo Testamento. O Novo Testamento foi a manifestação plena
abundante do Evangelho. Mas no Antigo ele já existia. Mas não de maneira abundante, plena. Vamos lá. Em Gênesis 2, 12, 13, ele já foi anunciado. Em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos são benditos, abençoados quando recebem o Evangelho de Jesus Cristo. Em ti serão abençoados todos os povos. Isso fala do Evangelho de Deus. Estamos na página 10. Veja Gálatas 3, 8, 9, que está escrito. Preste atenção. Anunciou o primeiro Evangelho. A quem? Gente, preste atenção. É a Bíblia que está fazendo essa declaração. Não é uma declaração banal, estipulada ou especulada por um teólogo ou por um professor de teologia. É a Bíblia quem o diz. Lá em Gálatas 3, 8, 9. Anunciou o primeiro evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Coloca aí um highlight. Que coisa tremenda. Então, o primeiro evangelho foi anunciado quem? Lá atrás, por Abraão. Isso é muito interessante. Quem sabia disso? Pouquíssimos de nós sabíamos disso. Isso é super interessante. Então, procura anotar isso, tá? E não perder esse fio da meada. Esse aqui é importantíssimo, né? O primeiro evangelho definitivamente foi pregado por Abraão, lá no Antigo Testamento. Palavras do apóstolo Paulo em Gálatas, lá no livro de Gálatas, capítulo 3, verso 8 e 9. Só no Gênesis, olha aqui na apostila, só no Gênesis, Deus repete 5 vezes. Gente, que coisa tremenda! Só no livro do Gênesis, Deus repete 5 vezes as palavras todos os povos. Vamos ver essas palavras? As palavras são muito importantes para nós termos a consideração teológica e bíblica. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nele serão benditas todas as famílias da terra, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Serão benditas todas as nações da terra. Em ti e na tua semente serão benditas todas as nações da terra. Então, vocês veem a importância que Deus dá à questão da anunciação do Evangelho lá no Antigo Testamento. Irmã Nalu tem uma pergunta. Abra seu áudio. A minha pergunta que eu ia fazer para o senhor depois, o senhor já está me respondendo ela aqui no bloco 2, quando o senhor pergunta para fazer um resumo, mencionando 3 pontos principais da visão missionária prenunciada no Antigo Testamento. Seria, então, o início Abraão, porque ali também pegou também a história de Noé também. Mas Abraão, na verdade, ele é o primeiro a consubstanciar, ou seja, materializar o projeto de Deus do Evangelho no Antigo Testamento. Concordo com a irmã que Noé, de uma forma, deu um pontapé inicial, mas de forma mais clara, definida, definitivamente foi com Abraão. Tá? Abraão é considerado o primeiro missionário da história bíblica. E nós vamos estudar isso com detalhes quando começarmos na próxima aula. Tudo pelo fato que ele sai de uma terra estranha para estabelecer um projeto de Deus em outra terra que não era nem dele. Veja que coisa interessante. O Evangelho é uma bênção. Vamos lá. O Evangelho é uma bênção. Abençoar todas as nações com a pregação do Evangelho é uma verdade neotestamentária. Guarde essa expressão. Neotestamentária. Novo Testamento. Então, o pleno desta verdade
está no Novo Testamento, mas não é uma exclusividade do Novo Testamento. Estão me entendendo? A visão do Evangelho, ela é plena no Novo, mas não é uma exclusividade do Novo, senão também do Antigo. Só que o Antigo trabalha de maneira progressiva e reduzida, é como em conta-gotas, até que, chegando à plenitude dos tempos com Jesus, aí sim, ganha uma dimensão muito maior e plena. Abençoar todas as nações com a pregação do Evangelho é uma verdade neotestamentária. Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, ide a todas as nações, em todas as nações, trazendo salvação a todos os homens. Então, o Evangelho ele é uma bênção porque essas boas notícias têm que ser abrangentes a todos. Isso seria, até porque isso seria o propósito de Deus na Terra desde o princípio, né? Estabelecer seu reino na Terra. Exato. E esta é a razão pela qual Deus chamou Abraão para que Abraão se tornasse cabeça de uma nação que representasse o próprio Deus na terra com a pregação destas boas notícias. Só que esta nação fracassou. E a gente estuda isso com clareza de palavras na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Por que a nação de Israel fracassou em ser a representante de Deus na terra? Primeiro, porque se inclinou à idolatria. Segundo, fechou seu coração para o verdadeiro Deus. Terceiro, porque rejeitou a Jesus. Aí Paulo, no capítulo 11 aos Romanos, fala do porquê da queda de Israel. Mas Israel caiu, mas Israel não foi rejeitado por Deus. A queda de Israel abriu espaço para um outro povo ocupar uma tarefa não incumprida, porque Israel não conseguiu cumprir a tarefa de ser um povo evangelizador. E essa responsabilidade cai nas mãos de quem agora? Da igreja. Então, a igreja assume essa responsabilidade. Mas eu pergunto a vocês, Deus rejeitou de toda Israel? Não, de forma nenhuma. Deus vai voltar a tratar com Israel quando? Na grande tribulação. Vai haver um grupo de judeus vivos na grande tribulação. Na verdade, vão haver dois grupos de judeus vivos na grande tribulação. Um grupo de 144 mil, que vão pregar o evangelho do reino durante 7 anos, sobre toda a terra e sobre um grupo de judeus remanescentes, um grupo que vai sobreviver às tragédias e às destruições. E esse grupo vai ser salvo, como diz Zacarias capítulo 12 e Zacarias capítulo 14, através de uma ação sobrenatural. Jesus vai descer com a igreja, depois do final das bodas do Cordeiro, que vai corresponder aqui na terra ao final da tribulação, culminando com a batalha do Armagedon. Irmão Elton. Pastor, isso é uma mentira que eles falam, que a igreja vai ser arrebatada e a pessoa tem a possibilidade ainda de receber o reino dos céus no período dos 7 anos. Por quê? Porque Deus não vai ressuscitar os mortos para passar na tribulação, para ser a ter a segunda chance que seria. Você pode morrer antes de ser arrebatado e não poder chegar até a grande tribulação, correto? Não podemos nos esquecer de algo que a Bíblia nos ensina. Talvez por muitos se esquecerem disso, é que fazem uma confusão. Vou abrir um rápido parêntese, né? Não estou fugindo do assunto. Estão falando de evangelho, queira ou não, o evangelho mexe com escatologia, né? Que, digamos, é uma área muito delicada, muito delicada. Aliás, é um convite que eu deixo. Se você quiser ouvir um pouquinho de escatologia, não vai ser bem pouquinho, porque o tempo vai ser desse tamaninho. Neste sábado e neste domingo já havíamos sido convidados, né, para estarmos na Assembleia de Deus Filadélfia, na cidade de Stoughton. Estaremos ali, então, ministrando, né, baseado em Ezequiel 7:2, e vai ser simplesmente uma tacinha de chá, que
que nós vamos oferecer sobre escatologia. Não vai ter nenhuma condição de falarmos detalhes, né? Nós vamos falar sobre os assuntos que estão sacudindo hoje com respeito a esta guerra da Rússia, Ucrânia, que vem indo pela frente. Então, nós estaremos nesse sábado, às 7 horas da noite, ali na Assembleia de Deus em Stoughton, e no domingo às 6 horas da tarde. Quem não tiver compromisso, estiver por perto, será muito bem-vindo. Mas deixa eu responder a pergunta do irmão Elton, que isso aqui é importante, porque dá uma confusão tremenda. Haverá chance para algumas pessoas na grande tribulação em adquirirem a salvação? Resposta: sim. Só que essa chance vai ser apertada, 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 apertadíssima. Por quê? Número 1, o Espírito Santo, como muitos ensinam, ao contrário, não será retirado da terra. Tem muitos pregadores pentecostais que insistem. Não, depois que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo vai ser retirado da terra. Quem já ouviu falar disso? Mas isso não é bíblico. Sabe o que acontece? É que eles pegam aquele versículo lá em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7, de forma isolada. E eles não consideram o contexto, só consideram o texto, afirmando que aquele que vai ser retirado seria o Espírito Santo. Mas se você ler o contexto, você vai descobrir que não é o Espírito Santo, é a igreja. Segundo a prova bíblica, o Espírito Santo Sorry, não... repete o texto para nós, 2 Tessalonicenses, o quê? Vamos ler então? Fica melhor a gente lendo? Sim. Para a gente não ficar perdido, que a tendência é com várias referências bíblicas a gente ficar perdido. Gente, a gente não está fugindo do assunto, não. Estou falando de evangelho. Então, embora estica-se para a escatologia, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Verso 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. Por muitos anos, os neopentecostais e alguns pentecostais têm interpretado este texto como sendo o Espírito Santo sendo retirado. Mas se nós aceitarmos esta interpretação, estamos cometendo uma das mais terríveis heresias. Por quê? Deixa eu perguntar a vocês. Quem é o Espírito Santo? Vamos lá. Curto e direto. Quem é o Espírito Santo? O próprio Deus. O próprio Deus, ou uma das pessoas que constituem a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus tem vários atributos, ou seja, qualidades que nenhum ser vivo no universo possui. Mas Deus tem 3 atributos ou 3 qualidades inigualáveis, não são encontradas em ninguém. Quais seriam elas? Onipresente, onipotente, onisciente. Maravilha, irmão Abissai está afiado como facão de cangaceiro. Onisciência quer dizer, sabe tudo. Onipresença está em todos os lugares ao mesmo tempo. E onipotência tem todo o poder. Se afirmamos que Deus tem esses 3 atributos, estamos então afirmando que o Pai, escute comigo, é onipotente. O Pai é onipresente. E o Pai é onisciente. Ao mesmo tempo, estamos afirmando que o Filho é onipotente, é onipresente e é onisciente. E também estamos afirmando que o Espírito Santo é onipotente, é onipresente e onisciente. Aí, para os que afirmam que o Espírito Santo será retirado da terra depois do arrebatamento, cai um problema. Então, nós estamos indo contrário aos atributos do próprio Espírito Santo. E o Salmo 139, anota lá comigo, é o texto bíblico que quebra as pernas
daqueles que afirmam que o Espírito Santo será retirado da terra. Salmo 139, versos 7 ao 10. Para onde mirei do teu Espírito? Olha aqui, Espírito está com E maiúsculo. Quem é? O Espírito Santo. Ou para onde fugirei da tua face? Verso 8. Se subir o céu, tu aí estás. Se fizer no Seol, Seol vem do hebraico Sheol, inferno, sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás. Está notando? Então, o Espírito Santo está no céu. Alô? Quem está me acompanhando? O Espírito Santo está no Sheol, está no inferno. Se eu tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Ou seja, o Espírito Santo enche céu, terra, mar e inferno. Então, o Espírito Santo não pode, sob hipótese nenhuma, por ser Deus, ser retirado. Apocalipse capítulo 7. Vamos ler Apocalipse capítulo 7. Sem que estão falando de escatologia, tem jeito. Aí a gente vai, se estica para a esquerda, se estica para a direita, a gente cai em escatologia, não tem jeito. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7, a partir do verso 9. Nós vamos ler que o tempo já está apertado. Fala da visão dos mártires da glória. Quem são esses mártires da glória? Um grupão. Um grupão. Eu vou ler só o versículo 9. Anote aí. Apocalipse 7, 9. Depois destas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar. Gente, é multidão. De todas as nações, e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos. Qual é o símbolo que significa palmas nas mãos? Eleição, escolha. Então, aí é um grupo de quê? Salvos. Mas eles não estão vivos. Eles estão mortos. Mas peraí. Então, esse grupão de mortos são todos que? Mártires. Morreram por amor a Cristo no período dos 7 anos da grande tribulação. Mas o que vai acontecer com eles? Aí dá um saltinho lá em Apocalipse capítulo 20. Vai lá comigo, Apocalipse capítulo 20. Está anotando? Tem que anotar, se não anotar, dá zebra. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Existe uma tradução que diz, e reviveram. Uma outra tradução diz, e ressuscitaram. A palavra grega é anastasis, voltar à vida. Seja reviver, seja viveram. Fechando aqui para nós entendermos. Você lendo o capítulo 7, ele desemboca direitinho no capítulo 20. Aí nós vamos aprender que vai haver um grupo de servos de Deus. Quem são eles? Número 1, crentes que ficarão, não subirão. Judeus que se converterão. E gentios que se converterão. O Espírito Santo vai estar na terra? Vai. Só que ele vai agir, só um momentinho, ele vai agir como agia
nos tempos do Antigo Testamento. Como é que o Espírito Santo agia nos dias do Antigo Testamento? Só via sobre reis, profetas e sacerdotes. Ou seja, a atuação do Espírito Santo na tribulação vai ser na base da visitação. Hoje o Espírito Santo não visita, ele enche, ele habita, ele abunda, ele vive com o cristão. Mas na tribulação ele não vai viver, ele não vai conviver, ele não vai estar com o homem, ele vai estar o quê? Visitando o homem. Mas por essa visitação vai haver o orvalho da sua presença. E aí sim vai haver salvação. Só que vai ser uma salvação assim, ó, apertadíssima. Pouca gente vai ser salva. Hoje é uma beleza. Hoje você fala do Evangelho, o Espírito Santo, ó, vive dentro de nós, está sendo derramado abundantemente. Mas a possibilidade de salvação, se a gente for colocar em proporção numérica, vai ser, ó, bem reduzida. Por isso eu acho, com todo respeito, uma falta de senso espiritual quando alguém diz, não, se eu não for na primeira, eu vou na segunda. Mas quem garante você que você vai aguentar as pressões para não negar Jesus? Aproveitando que o senhor está falando aí, a questão é, se Jesus vier arrebatar a igreja nesse período agora, os que morreram não irão ressuscitar para a tribulação. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Mas os que morrerem fora... Não, os que não morreram em Cristo não ressuscitarão até o trono branco, até terminarem o juízo final. Isso. Só que quando eles pregam, eles falam que Deus abençoe que você tem a segunda chance de passar a tribulação, mas não sabe se a pessoa vai morrer. E também a pessoa não sabe se vai aguentar. Se ela viver, quem garante que a pessoa não vai negar Jesus? Gente, então o texto está dizendo aqui, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na testa, nem na sua mão. A pressão vai ser tão grande que milhões de crentes que ficarem, muitos não vão aguentar, não vão aguentar. Vão receber o sinal aqui e aqui, vão adorar a besta e pronto, acabou. Não tem possibilidade de salvação no momento que perde essa segurança. Então, a única forma de salvação depois que ficar na tribulação é a martirização. E o texto fala qual a forma que essas pessoas vão ser martirizadas, vão ser mortas. Degolados. Temos que ler o texto para interpretarmos corretamente. Irmã Nalu, vamos terminar em 5 minutos. Caímos em escatologia, não tem jeito, não. Negócio tremendo. Se o Covid já fez toda essa bagunça na mente de um monte de gente, morrendo de medo de pegar o vírus, morrendo de medo de não poder viajar, morrendo de medo de não poder trabalhar, e o povo estava correndo, tomando vacina, fazendo de tudo, com medo de algo que ainda não estava sendo proibido, imagina depois de tudo isso. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia, eu não vou poder falar disso agora, eu vou falar no sábado, quem puder estar lá, e eu acredito que vai ser transmitido pelo Facebook, eu acredito que sim. Se for, eu passo o link para o grupo, então vai ser no sábado, 7 horas, no domingo, às 6. Sim. No cartaz fala sábado às 6 e no domingo às 7. Isso, perfeito. Sábado às 6, domingo às 7. Sábado 6, um pouquinho mais cedo, domingo às 7. Porque no sábado eles vão me dar mais tempo. No sábado eu vou ter quase 2 horas para falar. No domingo eu vou ter só 1h30 para falar. Então, você sabe o tamanho da igreja lá, pastor? Se é grande ou não? Você acomoda bastante gente ou não? 150 pessoas, que eu tenho ideia. 150 pessoas. Não conheço, mas eu já conversei com o dirigente, 150 pessoas. No sábado eu vou falar uma mensagem baseada no texto que eles me deram, mas eu vou focar em cima da situação que está acontecendo hoje. Hoje é só um ensaio, irmãos. Só para vocês terem uma ideia. Se você está observando as nossas postagens e os estudos bíblicos e os lives que eu fiz nas últimas 2 semanas, é só um ensaio, tá? Que vai desembocar com a invasão da Rússia sobre Israel. Mas quando isso acontecer, a igreja já não estará
mas na terra. Alguém me disse, pastor, então estamos perto demais. Estamos perto demais. Esse processo pode demorar semanas, meses ou até alguns poucos anos, mas nós estamos próximos demais. Então, o próximo evento, depois desse burburinho, não é, da guerra entre Rússia e Ucrânia, vai ser o arrebatamento. E depois do arrebatamento, a invasão da Rússia sobre Israel. Então, estamos próximos demais. Colocar data é completamente impossível, porque é um processo que, repito, não temos como afirmar quanto tempo vai durar. Vai durar semanas, meses ou até mesmo alguns anos. Não sei se vocês hoje acompanharam a situação da guerra, a coisa realmente ficou mais feia do que há 2 dias atrás. Mas graças a Deus que me entristece, sim, mas me alegra porque mais do que nunca estamos próximos da vinda do Senhor Jesus. 2 minutos. Seu Pastor? áudio. Sim. Ficou mais feio no país? Não entendi. O senhor falou que ficou mais feio agora porque entrou algum país? A senhora vai entender nos próximos dias. A situação está crítica, feíssima, e vai ficar mais ainda. Está crítica. Fique e preste atenção. Vai entrar a China no meio do caminho. Vai entrar a China. Mas ela vai entrar com uma ação bem estranha. Vai entrar a Índia e vai entrar a Alemanha. Tá tudo funcionando direitinho dentro do processo profético de Ezequiel 37, 38 Os e exércitos 39. dos Estados Unidos estão na Polônia? Sim, sim. Mas os Estados Unidos não vai ter nenhuma ação nessa guerra, nada. Os Estados Unidos vai ficar neutro. Acredite. Os Estados Unidos está de mãos e pés amarrados, não pode fazer nada. Não pode, porque Putin mandaria um míssil para arrebentar com os Estados Unidos. E ainda não é hora disso acontecer. Isso só vai acontecer na Batalha do Armagedon, que vai ser propriamente a Terceira Guerra Mundial. Gente, tranquilo. No Armagedon nós vamos estar nas bodas do Cordeiro. Fiquem tranquilos, gente. Ó, coraçãozinho glorificando a Jesus. Nós não vamos estar aqui. Se você está fazendo o plano para ficar aqui, aí é um problema. Aí eu vou orar para Jesus te dar conversão e convicção. Mas a gente não vai estar aqui, gente. Ó, quem crê no arrebatamento? Alguém crê no arrebatamento? Então, tranquilo, gente. O circo está pegando fogo e vai piorar mais ainda. Então, é uma oportunidade de ouro para a gente falar deste evangelho. É uma oportunidade de ouro para a gente evangelizar, enquanto tem tempo. Mas o tempo está acabando. Os crentes não estão despertados, os mundanos estão cada vez mais desesperados. Mas Jesus mesmo disse, quando vides acontecerdes todas essas coisas, levantai a vossa cabeça, alegrai-vos, porque a vossa redenção está próxima. 2 minutos, eu quero fechar. 2 minutinhos. Viu? Não tem jeito, a gente escabuliu para o outro, caiu na praia da escatologia. Não tem jeito. Porque... Deixa eu só fazer uma pergunta, pastor. Sim, 1 minuto, porque eu tenho que fechar em 2. Eu estava falando da questão do Espírito Santo que fica na terra, e o senhor falou que vai ter o grupo de crentes, vai ter o grupo de judeus. Isso é dentro dos 144 ou são grupos separados? Vou resumir em 1 minuto. Na tribulação vão existir 3 grupos de pessoas que serão alvos da pregação do evangelho. Pregação do evangelho. Quem vai pregar o evangelho na tribulação? Os judeus. O evangelho do reino. Hoje está sendo pregado o evangelho da graça. Quem prega o evangelho da graça? A igreja de Jesus Cristo. Mas a partir da tribulação, ou no período da tribulação, quem vai pregar o evangelho e chamado do reino serão os judeus. Nos primeiros 3 anos e meio, 2 testemunhas. Nos últimos 3 anos e meio, 144 mil judeus já selados. Quem será o alvo da pregação do evangelho do reino? Judeus, gentios e cristãos que ficaram depois do arrebatamento. Então, estes serão os alvos, mas quem prega o evangelho do reino nos 7 anos serão unicamente os judeus, com a diferença que nos primeiros 3 anos e meio, 2 testemunhas judaicas. E nos últimos 3 anos e meio, aí sim, 144
144 mil. Se der tempo no sábado e no domingo, eu vou falar para vocês. Isso aqui é chocante. Tanto o anticristo como os 144 mil judeus selados já estão presentes, já estão conscientes, estão assistindo atentamente todo esse se desenrolar. E eles já sabem do tempo que corresponde a eles. Isso aqui é loucura, mas eu vou mostrar para vocês da Bíblia. Os 144 mil já estão presentes em Israel, ninguém sabe onde eles estão. Eles estão em um lugar oculto, ok? Mas já estão conscientes, estão assistindo tudo de camarote, e o anticristo lá na Europa já está ali atento a tudo, porque ele precisa saber do momento que ele vai entrar em cena. Ele não vai ter dificuldade, ele está conferindo com os acontecimentos e com a Bíblia. Hoje, depois do próprio Deus, ele é a pessoa que está acompanhando bem de perto todo o desenrolar de tudo e está discernindo tudinho, porque é permissão de Deus, né? Que ele discirna o momento certo que ele vai entrar, e vai ser exatamente depois que a igreja se retirar da terra. Baseado nisso que o senhor está falando, o arrebatamento, dentro de 50 anos, o arrebatamento aproximadamente vai acontecer. Não, muito menos. Porque vai saber irmão, lá a idade desses judeus. Mas então o irmão está esquecendo de Mateus 24:34. Não passará dessa geração antes que todas essas coisas aconteçam. Geração baseada no Salmo 90:10 é o lapso de tempo que envolve de 70 a 80 anos. E esse lapso de tempo de 70 a 80 anos está ligado com a figueira. Mateus 24:32, Mateus 24:36, Mateus 24:38. E a figueira simboliza quem? A nação de Israel. Quando a figueira começou a florescer? 14 de maio de 1948. Os 70 anos da figueira foi 2018. Os 80 anos da figueira, 2028. O calendário profético para Israel fecha em 2028. Isso quer dizer... Quando eles afirmaram o Israel na ONU lá como... tá. Israel é o relógio de Deus na terra, profético, para sabermos aonde nós estamos. Se nós não nos basearmos em Israel, estamos mais perdidos que seguem tiroteio. Gente, isso aqui vira escatologia, não foi intenção minha, não. Deixa eu fechar, o negócio está bom demais, mas vamos deixar isso para sábado. Quem puder nos acompanhar lá pessoalmente em Stoughton, e quem não puder, acredito que vai ser filmado via Facebook. Bom, para fechar, 2 minutos. O Evangelho é uma ordem com promessas, página 11. É uma ordem, não é uma opção. Página 13. Uma igreja viva é uma igreja que evangeliza. Alô? Se você conhece uma igreja que não evangeliza, de acordo com a Bíblia, ela não está viva. Ela está qualquer coisa, menos viva. Página 14. O método de Cristo. Que pena que o tempo não nos permitiu em falar como Cristo usava para evangelizar, o método dele. Página 16. Exame na obra do evangelismo pessoal. Página 17. Por que devemos evangelizar? Página 18. Quando devemos evangelizar? Página 19. Onde devemos evangelizar? Página 20. Como devemos evangelizar? Meu Deus, isso aqui é rico demais e o tempo ficou muito curto. Página 24, mobilizando a igreja para o crescimento. Fala muito de crescimento hoje, mas se esquece que todo crescimento genuinamente bíblico tem que ter uma natureza, tem que ter um crescimento proporcional do crescimento na igreja de Jerusalém, e tem uma metodologia para o crescimento genuíno. Página 27, ganhando almas através de cruzadas evangelísticas. Aí a página 28 até o finalzinho fala sobre a importância da evangelização em massa e a importância de realizar cruzadas evangelísticas. Próxima aula, então, começamos na página 31, módulo 2, missiologia. Vai ficar curtinho, 5 aulas. Falar sobre missões é pecado, mas não tem outro jeito. Manalu, para a gente fechar. Jesus, passamos do horário, e muito. A cruzadas evangelísticas, como nós não paramos aqui para dar uma lida, hoje em dia não existe isso, não?
Infelizmente, na maioria dos países, não. Mas se vocês olharem o que está acontecendo na Índia, preste atenção, Índia, Sudão, vários países da África e da Ásia, o Espírito Santo está trazendo à tona coisas que a Europa e a América chegaram a fazer por mais de 300 anos. Foi a razão que o evangelho cresceu maravilhosamente na Europa e nas Américas, por causa de cruzadas evangelísticas. Agora, a Europa tem decadência espiritual. As 3 Américas estão entrando em decadência espiritual. E observe, a Ásia está passando por um movimento lindo. A Índia está tendo uma média de 4 cruzadas evangelísticas por mês, com salvação de mais de 50.000 vidas para Cristo. Jesus está se movendo na terra, mas só nos países que ainda estão voltados para cruzadas evangelísticas. Uma pena que os Estados Unidos abandonaram as cruzadas evangelísticas, vários países de Europa, e, para minha tristeza, Brasil. Até 1995, o Brasil era um dos campeões de cruzadas evangelísticas. Hoje, infelizmente, está muito a desejar. É uma média de uma por ano. Até 95 era uma média de 250 por ano em todo o território nacional. Evangelística, no caso hoje, como a gente vê no Brasil, vamos falar assim, eles ficaram agora fazendo como um show, não é que nem quando eles vêm para cá, em vez de ser uma coisa aberta, porque eles atraem pessoas, eles fazem num ambiente fechado e cobra. Então, por ser cobrado, você acaba não sendo uma cruzada evangelística. Tinha que ser uma coisa aberta, usando a forma que eles atraem as pessoas, que são pessoas que estão na mídia, que estão no YouTube, pessoas conhecidas, mas em vez de usar isso para fazer uma cruzada evangelística, de graça, chamar as pessoas, hoje em dia é o que eles estão fazendo show, cobrando nas igrejas para entrar. Porque o evangelho na mão desses empresários da fé se tornou moeda de mercadoria. Esse é o problema. E essa é a razão que o evangelho, infelizmente, está perdendo muita credibilidade. Meus irmãos, próxima aula vamos falar então sobre missões. Vai impactar. Dê uma lidinha aqui, tá? Por alto. Dê uma lidinha no conteúdo. Vai ficar curtinho demais para usarmos 5 aulas para falar sobre missões, e aí já vou dar essa semana as regrinhas de como vai funcionar o nosso jogral. Gente, essa aula valeu alguma coisinha? Pequenininha. Valeu alguma coisinha? Pequenininha. Valeu? Amém. Se valeu, Cristo foi glorificado. Vamos terminar nossa aula agradecendo a Deus. Obrigado, irmão Abissai, irmão Elton, Leandro, irmã Sueli. Deus lhe abençoe. Vamos cantar parabéns para a irmã Sueli, né? A irmã Sueli não pode ir hoje para a cama sem receber a bênção do aniversário dela, né? Irmã Nalu, obrigado. Irmão Jobé, fica firme, irmão Jobé. Não abre mão desse privilégio. Eu sei que é muita luta para o seu lado, é muita batalha, é muito corre-corre, mas não abre mão, não, porque Jesus chamou o irmão para algo muito grande na sua vida, né? E esta escola quer contribuir com um grãozinho de areia diante dos grandes projetos que Deus tem na sua vida, tá? Nos ajude a ajudar a sua pessoa. Irmão Wilson, parabéns pela sua camisa bonita no mundo, no planeta, né? Deus abençoe, obrigado. Tatiana e Caroline, obrigado pelo esforço de vocês. Ficaram um pouquinho no manto, né? Mas tudo bem. Se puderem, na próxima aula, ficarem desmantadas, melhor ainda. Gente, vamos agradecer a Deus. Vamos orar agradecendo por essa aula. Vamos pedir ao nosso irmão Abissai, vai estar agradecendo a Deus com uma palavra de oração. E no finalzinho, vamos dar parabéns para cá, parabéns para você, para nossa irmã Sueli, né? Que não é todo dia que faz aniversário dentro de sala de aula, né? Então, hoje ela poderia estar comemorando aí num restaurante com as suas amigas, comendo um bolo desse tamanho, mas ela está comemorando aqui conosco, e isso é um privilégio. Muito obrigado, irmã Sueli, pelo privilégio que a senhora nos deu no dia do seu aniversário, está em sala de aula. Irmão Abissai, orando, agradecendo por tudo que Deus nos fez nesta noite, e daqui a pouquinho vamos cantar parabéns para você, para nossa irmã Sueli. Irmão Abissai, por favor. Bondoso Deus eterno Pai, uma vez mais, somos gratos a Ti, ó Pai, por esse dia maravilhoso que nos deste, por essa aula, por essa oportunidade de aprender sobre a Sua palavra e aprender esse ensinamento, ó Pai, que nós possamos apenas não ficar no ensino, mas sim na prática. Abençoa a liderança desse trabalho,
Abençoa cada aluno aqui presente, ó Pai. Pedimos a Deus, abre o coração, o entendimento e a vontade para levar a tua palavra aos 4 cantos da terra. Pedimos a Deus também um presente do céu para a irmã Sueli, completa mais uma primavera. Senhor, que ela venha receber tudo aquilo que ela precisa, além daquilo que ela necessita. Desde já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Acompanhe comigo a seguinte canção. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe. É a nossa oração. Que te dê da sua graça e da sua proteção. Deus abençoe, irmã Sueli. Amém. Muita Obrigada. saúde, muita vida, muita força da parte do Senhor. A senhora é vitoriosa em Cristo Jesus. Muito obrigado. Amém. Posso ouvir Obrigada. seriedade. Obrigada, no coração. Amém. Boa Seriedade, noite. compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Uma boa noite, um bom descanso, uma abençoada terça-feira e semana. Até a próxima terça, dia 15. Se Deus quiser, em nome de Jesus. Muito obrigado e a paz do Senhor a todos. Obrigado. A paz a todos. Paz a todos.